Crianças, vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Eu quero muito mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão aí? Que bom! Olha, pode sentar, relaxar, que eu vim aqui para contar uma história para vocês. Mas olha, prestem atenção, hein? Há muito, muito tempo atrás... Seja cego, os seus seguidores crescem dia a dia. O povo o admira. Acho que ele tem razão. É hora de enfrentarmos o Galileu. Vieram com armas para me prender como se eu fosse um bandido. Eu estava com vocês todos os dias no templo e não me tentaram prender. Mas esta é a hora de vocês. E também do poder da escuridão. Prendam! Ele salvou os outros, que salve a si mesmo. Perdoe-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Alguém tirou a pedra. Por que procuram entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse a vocês quando estava na Galileia. O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, ser crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Mulher, por que está chorando? Quem está procurando? Eles levaram meu senhor. E não sei onde o colocaram. Senhor, se você o levou, me diga onde o colocou. E eu vou buscá-lo. Maria.
milagre! Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Está vivo, Senhor! Vá e dê a notícia aos meus irmãos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me escolheu para anunciar as boas notícias aos pobres. Me mandou anunciar a liberdade aos presos e dar vista aos cegos. Pôr em liberdade os oprimidos. E também para anunciar o ano em que o Senhor vai salvar seu povo. Eu vi o Senhor! Eu vi o Messias! Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos ao culto de Páscoa da Igreja Evangélica da Paz. Essa noite é uma noite muito especial para todos nós, não é mesmo? Então reúna toda a sua família e vamos juntos celebrar o nosso culto, porque ele vive. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou,
aproximo, quebrantado. Eu olho pra cruz, não vejo Jesus, pois ele vivo está, sim, vivo está. Olho pra cruz, não vejo Jesus, pois ele vivo está, sim, vivo está. Olho pra cruz, não vejo Jesus, pois ele vivo está, sim, vivo está. Olho pra cruz, não vejo Jesus, pois ele vivo está, sim, vivo está. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus, pois ele vivo está, sim, vivo está. Olho pra cruz, não vejo Jesus, pois ele vivo está, sim, vivo está. Olho pra cruz, não vejo Jesus, pois ele vivo está, sim, vivo está. Olho pra cruz, não vejo Jesus, pois ele vivo está, sim, vivo está. A vida deu, seu corpo ferido foi com grande amor, sofreu e morreu por mim. Naquela cruz, seu último suspiro ele deu, tudo entregou por mim. Aleluia, Salvador. Aleluia, amigo meu. Aleluia, Rei eterno. Sou grato pela cruz.
eterno. Sou grato pela cruz. Aleluia, consumado foi. Aleluia, terminou. Aleluia, Rei eterno. Sou grato pela cruz. Sou grato pela seu sangue me lavou, de todo pecado, seu sangue me lavou. Louvado seja Deus, que nos dá a chance e oportunidade de adorarmos o nome dEle, cantarmos louvores a Ele. Que momento extraordinário tivemos, como enche o nosso coração de alegria estarmos na presença de Deus como igreja, prestando nosso louvor a Ele. Nesse culto de Páscoa tão especial, onde nós nos voltamos para lembrar o dia da grande ressurreição, eu quero convidar você a orar. Sim, porque nós servimos a Jesus e Jesus é vivo, e Ele ouve a nossa oração, e Ele fala conosco, e nós não estamos aqui nesta terra entregues a nós mesmos, mas nós estamos aqui guiados e abençoados por Ele. Então nesta hora nós vamos orar ao Pai em nome de Jesus, e eu convido você a trazer suas necessidades e suas aflições. Certamente o Senhor nos abençoará, o Senhor ouvirá a nossa oração. Então feche seus olhos comigo na presença de Deus e me acompanhe, porque nós iremos agora como igreja falar ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, nosso Deus e Pai, a alegria da ressurreição de Jesus enche o nosso coração hoje. Assim como Maria Madalena, nós na Tua presença nos regozijamos com a vitória do nosso Salvador sobre a morte. Nossas vidas são iluminadas diariamente por essa grande ressurreição. Senhor Jesus, se não tivesses morrido por nós, não teríamos expiação dos nossos pecados. E se não tivesses ressuscitado, não seríamos justificados e nossa fé seria vã, vazia e sem fundamento. Tu venceste a morte, te levantaste pelo poder do Espírito Santo por nós, Senhor. Por isso temos esperança, temos certeza da Tua presença em nossas vidas e a certeza da vida eterna nos céus. Oramos neste domingo de Páscoa com o nosso coração cheio de gratidão, convictos de que o Pai que não poupou o seu próprio Filho, dando-o em favor de nós para perdão dos nossos pecados, há de abençoar e cuidar de nós em cada lugar de dor, sofrimento e necessidade. E é por isso, Senhor, que nós trazemos diante do Senhor os nossos pedidos de oração. Ó Senhor, nós suplicamos que o Senhor nos ouça neste
dia, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê graça, força e coragem, como é tão próprio do teu povo, Senhor. Abençoe-nos, Deus, porque também nós hoje nos alegramos com a alegria que vem de ti. Nós nos consolamos com o consolo do Espírito e nós mantemos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Filho de Deus, que prometeu estar conosco todos os dias e que virá para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele. Obrigada, obrigada, Jesus ressurreto dentre os mortos. Obrigado, Espírito Santo, por ter, pelo teu poder, levantado Jesus da morte. Obrigado, Deus Pai, pela ressurreição do teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Obrigado por nos amar. Obrigado por derramar o teu amor no nosso coração. Obrigado por esse dia que nós temos na tua presença. E obrigado pela vida que o Senhor nos tem dado, que há de jorrar para a vida eterna, para estarmos para sempre contigo. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Amém e amém. Amém e amém. Louvado seja Deus, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. E agora, eu tenho certeza que o Senhor há de continuar agindo no nosso coração. Nós iremos ouvir a palavra de Deus, depois iremos participar da ceia do Senhor e nós sairemos deste culto cheios da presença dEle. Que Deus abençoe. Eu deixo vocês agora então com o pastor Joel. Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Que grande dia é esse, não é? Que nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele padeceu por nós, deu a vida por nós, mas agora sabemos que Ele está vivo. E agora vamos ler a palavra de Deus e eu convido você a orar comigo, pedindo que o Espírito Santo ilumine o nosso coração, nossa mente, para a compreensão desta palavra nesta hora. Querido Deus, nós oramos a Ti nesse momento e pedimos ao Teu Espírito Santo que ilumine a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a Tua palavra, compreendermos o Teu plano para a nossa vida e tudo aquilo que Tens para nós no dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, porque estamos felizes por ser esse um grande dia de celebração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo 26. Vamos ler do versículo 17 ao 19 e depois do 26 ao 30, que aqui fala da noite da traição, quando Jesus celebra a Páscoa e institui a ceia do Senhor. Diz assim a palavra: No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade, ter com um certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado a favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje comemora-se a Páscoa. E como Igreja de Cristo, nós celebramos a grande ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a instituição da Páscoa, em Êxodo capítulo 12,
marcou a libertação do povo hebreu, que viveu escravo no Egito por cerca de 400 anos. A sua libertação e saída em direção à terra prometida. Mas acima de tudo, meus irmãos, a Páscoa era uma profecia acerca de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que viria mais tarde para libertar toda a humanidade da escravidão do pecado, para que agora livres pudéssemos viver para Deus e por fim sermos conduzidos à eternidade para vivermos eternamente com Ele em vitória, em paz, em liberdade, livres, não é? Da escravidão. Louvado seja o nome do Senhor. Em João 1:29, o apóstolo, João Batista, o precursor de Jesus, quando ia passando, ele exclama, ele vê Jesus passando e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso nos dá a entender que na época todos tinham a consciência de que de fato chegaria o momento em que Jesus viria, o Messias prometido, viria para dar jeito ao pecado, para libertar de uma vez por todas o homem do poder da escravidão do pecado. Portanto, meus irmãos, o que nós vemos na Bíblia Sagrada é que Jesus é a nossa Páscoa. Ele deixou bem claro isso na celebração, na noite da traição, quando ele divide o pão aos seus discípulos e diz: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Depois dá o cálice dizendo: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de vós. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por vós, pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então Jesus é posto aqui como aquele que deu a vida por nós, sendo ele o próprio Cordeiro da Páscoa, que foi imolado, foi sacrificado para nos libertar então dos nossos pecados. É interessante que na instituição da Páscoa em Êxodo 12, do versículo 1 ao 27, aquele Cordeiro mostra-se de fato como a figura de Jesus. Porque tudo o que aconteceu naquele dia aconteceu com a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo também. Então a palavra fala que o cordeiro morto deveria ser um cordeiro sem mancha, um cordeiro perfeito. E todos nós sabemos de Jesus que ele é o cordeiro imaculado de Deus. O apóstolo Pedro fala na primeira epístola, capítulo 1, versículo 18 e 19, ele diz: vocês não foram libertos da vossa vã maneira de viver por qualquer coisa material, mas com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, sangue de um cordeiro imaculado. Então Jesus foi o cordeiro imaculado de Deus, que de fato foi sacrificado por nós. O texto também diz que o cordeiro deveria ser separado 4 dias antes do seu sacrifício. E nós sabemos que Jesus entrou em Jerusalém 4 dias antes do seu sacrifício. E assim como acontecia na separação do cordeiro, Jesus também foi separado, considerando a cidade de Jerusalém como um aprisco que ia preservar o cordeiro até o dia do seu sacrifício. A palavra também diz que a sua carne seria para o sustento e o sangue para a proteção das pessoas. Então, quando o cordeiro foi imolado, a ordem era essa, que eles deviam comer aquela carne que ia dar sustento físico a eles, e o sangue deveria ser passado sobre a porta, e quando passasse o cordeiro da morte, o anjo destruidor, ele não entraria naquela casa, porque eles estavam debaixo do sangue, protegidos pelo sangue. Também está escrito que nenhum dos seus ossos deveria ser quebrado.
e nós sabemos que nenhum osso de Jesus foi quebrado. A palavra diz que quando os soldados vieram para quebrar as suas pernas, ele já se encontrava morto, já tinha expirado e, portanto, nenhum osso foi quebrado. Também a palavra diz que, na verdade, o cordeiro devia ser sacrificado à tarde, na presença de toda a congregação de Israel. E nós sabemos que isso aconteceu também com Jesus, foi sacrificado à tarde, na presença de todas as autoridades civis e religiosas. Todos estavam ali testemunhando aquele grande sacrifício que traria de fato uma libertação eterna, como está escrito, o sacrifício eterno na Epístola aos Hebreus. Portanto, meus irmãos, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós temos o prazer de rememorar todas essas coisas. Nós trazemos à nossa memória todo o ato do sacrifício. Na ceia nós vemos o Cordeiro de Deus sendo sacrificado, mas também vemos o seu triunfo sobre a morte. Isso é algo realmente glorioso. De fato, meus irmãos, tudo se cumpriu na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja aquele que vive e reina para sempre. Quando chegamos em Apocalipse, meus irmãos, capítulo 5, 9 e 14, nós vemos uma multidão nos céus. Essa foi a visão de João. E essa multidão cantava dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, e todos prostrados adoravam aquele que vive e reina para sempre. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, fala do Cordeiro que foi morto, mas agora vive. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso e a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, por esse grande ato, por esse grande sacrifício e por esse grande triunfo que resultou a nossa salvação, a nossa redenção, para vivermos para sempre com o nosso Deus. Oh, que gratidão nós carregamos no coração, meus irmãos. Quando se fala da ressurreição, é claro, a palavra de Deus diz que a terra não poderia contê-lo, a sepultura não poderia contê-lo. O salmista Davi profetizou acerca disso, dizendo: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Isso tem em Salmos 16, 10. Em Atos 2, 27, aqui o apóstolo está tentando provar para os hebreus que de fato Davi não falava dele, porque Davi morreu e foi sepultado e viu corrupção, portanto falava do Filho de Deus, que não teria o seu corpo decomposto na terra, pelo contrário, ele seria preservado por 3 dias, para que então ele recebesse vida de novo, para viver agora eternamente, viver para todos sempre. E de fato isso aconteceu. No 3º dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos. E hoje nós celebramos esta ressurreição, meus irmãos, que faz uma grande diferença na nossa vida. Essa ressurreição que nos dá garantia de que um dia nós também teremos nosso corpo transformado. Nossos irmãos que estão na sepultura serão chamados, receberão um corpo incorruptível, e nós que estivermos vivos num piscar de olhos, seremos transformados e levados em direção às nuvens, ao encontro de Jesus nos ares, onde estaremos para sempre com o Senhor. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Aleluia, meus irmãos, aleluia. Em Romanos 5,25 diz que de fato Jesus ele foi entregue pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou, ele triunfou sobre a morte para nossa justificação. Portanto, a diferença está na sua ressurreição. E o apóstolo São Paulo diz que se ele não tivesse ressuscitado, todos nós estaríamos perdidos, mas como ele ressuscitou, então nós temos essa santa esperança e nós aguardamos esse grande dia,
onde veremos eternamente, como diz o apóstolo São Pedro, num lugar maravilhoso, um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. A Bíblia Sagrada diz que, de fato, ele morreu em fraqueza, isto é, ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas dores. E nós conhecemos bem a sua história, lá na cruz do Calvário, onde o profeta Isaías diz que ele era um homem desfigurado por causa das dores que ele levava sobre si. Mas certamente, como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro, para que pudéssemos então, meus irmãos, ter uma nova vida, pudéssemos ser de fato uma nova criatura, vivendo para Deus. É por isso que a palavra diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí uma representação da própria ressurreição, tirando a vida da morte. E nós vivenciamos isso quando nos convertemos ao Senhor. Também o batismo representa o sepultamento e a grande ressurreição. Tudo isso diz respeito ao futuro. Quando a trombeta tocar, então os mortos se levantarão para a vida eterna, para a vida de paz, uma vida de graça e harmonia na presença do Senhor nosso Deus. Portanto, aquele que morreu em fraqueza ressuscitou em glória, diz a palavra de Deus. E agora Jesus, vitorioso, antes da sua glorificação, porque na verdade ele recebe a glorificação assim que ele entra nos céus, após a ressurreição, mas a palavra diz que antes da sua ascensão, ele declara aos seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, tudo foi colocado nas suas mãos. Ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando seguimos o nosso caminho, a mensagem é esta: a ressurreição de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, que uma vez reconhecido, traz a salvação ao coração perdido, como está escrito em Romanos capítulo 10, 9 e 10, se com teu coração creres no Senhor Jesus, e com tua boca confessares que Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, e todo aquele que nele crê, jamais será confundido. Portanto, a mensagem principal do Evangelho é que Jesus Cristo deu a vida por nós, ele ressuscitou dentre os mortos, para que nós pudéssemos então ter a garantia de uma nova vida, um novo tempo, uma vida eterna, na presença daquele que vive e reina para todo sempre. E a palavra diz que em seguida, envolto em uma nuvem, ele subiu aos céus, deixando a seguinte palavra: eu vou voltar. Os anjos disseram: vocês estão vendo Jesus subindo, da mesma forma ele vai voltar. E nós bem sabemos que aquele que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, um dia há de vir para nos buscar e nos levar para junto de si. Meus irmãos, na ceia do Senhor, nós anunciamos esta grande mensagem. Jesus Cristo, que deu a vida por nós, ele está vivo e reina e reinará para sempre. E o desejo dele é que cada um de nós reine ao seu lado. Ele deu a vida, ele morreu, ele pagou o preço. E hoje, se você quiser, você pode também entrar no caminho e fazer parte, engrossando as fileiras desta multidão que caminha em vitória em direção à eternidade, simplesmente porque Jesus não está morto. Ele vive e hoje nós celebramos a sua grande ressurreição. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. E nesta hora é uma oportunidade para que você entregue a sua vida a Jesus. Oremos ao Senhor nosso Deus.
Querido Deus Todo-Poderoso, nós celebramos nesse dia, na verdade esse grande dia, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que fez e faz uma grande diferença na nossa vida. Fez porque ali o Senhor comprou a humanidade para si. E faz porque hoje nós estamos aqui vivendo para o Senhor, porque um dia nós reconhecemos e nos entregamos a Ti. E Tu nos aceitaste. E nesta hora, Senhor, eu peço que receba deste coração penitente, que reconhece os seus pecados e que precisa da libertação e hoje se entrega a Ti, Senhor. Que essa ressurreição seja celebrada neste coração, nesta hora, que seja um divisor de águas nesta vida, Senhor, marcando o antes e o depois, porque aquele que está em Cristo, de fato, tem uma vida transformada. Que assim seja, Jesus. Em Teu nome nós oramos. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nosso Deus Todo-Poderoso para sempre. Nesta hora, meus amados, vamos consagrar a ceia do Senhor e em seguida, com essa celebração do nosso coração, vamos participar em memória de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, por sua grande ressurreição e pela promessa da sua volta. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, faz isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Meus irmãos, vamos consagrar ao Senhor esses elementos agora. Primeiramente o pão, que trazem consigo a representação fiel do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi moído por nós naquela rude cruz. Vamos orar nesta hora. Levante a sua partícula de pão e vamos juntos consagrar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, que no Teu tão grande amor, graça e poder, enviaste Teu Filho para ser morto por nós, no nosso lugar, pelos nossos pecados. Amém, Senhor. Nós Te agradecemos, Amém, Senhor, de todo o nosso coração. Amém. E consagramos ao Senhor esses elementos, essas partículas de pão que simbolizam o corpo de Jesus Cristo morto por nós. Senhor, nós oramos e pedimos que o Senhor santifique, porque esse ato para nós é de extrema relevância, Senhor. Aqui está representado o corpo de Jesus por nós. É o que nós Te pedimos, em nome dele mesmo, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Amém. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, disse Jesus. Vamos comer todos juntos, irmãos, em memória da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, derramado em favor de vós. Nesta hora, meus irmãos, vamos consagrar esses cálices ao Senhor, que trazem consigo também uma representação fiel do sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz em nosso favor, para perdão dos nossos pecados. Vamos consagrar ao Senhor. Querido Deus, nós consagramos a Ti esses elementos, consagramos o cálice da nova aliança, do sangue do Senhor, que foi vertido e derramado por nós, para perdão dos nossos pecados. Santifica, portanto, nesta hora, Senhor, e por ele nós seremos abençoados, santificados, para que permaneçamos, ó Deus, em plena comunhão contigo, agora por meio do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos todos beber, meus irmãos.
Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor pelo grande sacrifício, não só pela sua morte, mas pela sua ressurreição, que traz hoje grande alegria e esperança aos nossos corações. Que Jesus seja exaltado acima de todas as coisas e por meio dele nós oferecemos ao Pai toda a nossa gratidão, o louvor dos nossos lábios neste dia. Bendito seja o Espírito Santo, que tem nos fortalecido, consolado, e nos conduzido em segurança nesta jornada, até que recebamos a coroa da vida e contemplemos a ressurreição dos mortos, onde nós lá seremos transformados para um corpo glorioso. Então viveremos eternamente com o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso para sempre. Amém, amém. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. De repente, Pedro se aquieta. Ele se encolhe. Parece ter sido sugado para dentro de si, olhando de boca aberta para um canto da sala. Todos voltam-se para aquele canto e olham. Oh, meu Deus! Sussurra uma das mulheres. Ali, olhando eles no nível dos olhos, fluente em sua compreensão bem acabada, vivaz e sorrindo, está Jesus. Ele abre a boca e fala com articulada precisão: a paz esteja com vocês. Os homens transformaram-se em pedra. A mortalidade jaz fria sobre eles e alguns estão simplesmente com medo. Não pode ser Jesus, açoitado, torturado, quebrado em uma cruz. Jesus retira as mãos de debaixo do manto e ergue-as, palmas para frente. Seria uma bênção, e talvez seja uma bênção, mas Ele quer nos mostrar os buracos profundos e cicatrizados que os pregos fizeram. Em seguida, ergue o manto e mostra-nos onde uma espada perfurou o espaço entre as costelas, atravessando os pulmões e o coração, enquanto ele ainda pendia da cruz e um soldado queria provar que ele estava morto. Sou eu, disse Jesus. Sim, é de fato Jesus. Desta vez, quando ele diz a paz esteja com vocês, os homens e as mulheres, os jovens e os velhos, cada discípulo é libertado de toda espécie de amarra. Eles, na verdade nós, começamos a rir e a chorar de alegria. É Jesus. Eu abro a porta, desço depressa o lance externo de escada e arrojo-me nas salas lá embaixo. Maria! Grito para a mãe dele. Maria, venha ver! Ele não está morto, seu filho está vivo. Quando entramos novamente no aposento superior, Jesus está movendo-se entre os discípulos, tomando seus rostos entre suas mãos feridas e soprando sobre eles um fôlego visível. Receba o Espírito Santo, ele diz para um e outro. Ele volta-se para Simão Pedro e o homem zarrão, ainda boquiaberto, quase mia de emoção. Não mais furioso, encolhe-se. Ao toque do Senhor estremece. Embora Jesus não fale a ele de forma diferente, nem faça com ele diferente do que fez com os outros, o fôlego do Mestre parece chamuscá-lo como fogo. Lágrimas jorram dos olhos de Pedro. Para um homem culpado, o amor é coisa punitiva. Jesus diz: receba o Espírito Santo. Somos Adão. Somos um barro embotado e informe. Jesus é o Senhor Deus, o Criador no jardim do Éden, soprando vida nas narinas do primeiro homem, e estamos nos tornando seres viventes novamente. Receba o Espírito Santo, lhe disse mais uma vez. Finalmente, meu Senhor, tu dizes também a mim, como meu Pai me enviou, eu também os envio. Tuas mãos são firmes, dando forma a meu rosto. Teu hálito é quente com a fragrância do bálsamo. Anteras douradas pontuam as íris de teus olhos constantes e posso ouvir o estalar da saliva quando falas.
tão perto está a tua boca do meu rosto. Os pecados que vocês perdoarem, de quem quer que seja, ele diz, estão perdoados. Isso dizes também a mim, meu Senhor, isso concedes a todos a quem ordenastes que amassem como tu mesmo amaste. Os pecados que vocês retiverem de quem quer que seja, estão retidos. Quando uma semana depois, concedes que Tomé, o último de todos, veja tuas feridas e receba a tua paz, ele cai ao chão e profere a confissão que desde então não cesso de cantar-te, meu Senhor e meu Deus. Amém. Coloque a mão sobre o seu coração e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, e a comunhão do Espírito Santo que habita em nós, esteja conosco, hoje e para todos sempre, até o fim. Amém. Deus te abençoe, te guarde e te dê graça nesse final de domingo da ressurreição e na semana que logo se inicia. Amém.